Salvador, a primeira capital do Brasil. É uma cidade onde a história pulsa em cada esquina, onde a tradição e a modernidade convivem lado a lado, onde a baianidade, uma mistura única de culturas, é celebrada com alegria e intensidade. Símbolo da riqueza cultural afro-brasileira, não é à toa que é considerada a cidade mais negra fora do continente africano. Aqui, o axé que nos move. Nossa arte é vívida, na música, na dança, nas ruas. É um símbolo da nossa representatividade, da nossa potência. São os ecos da resistência, a voz da alma negra. Salvador nasceu como ponto estratégico da colonização portuguesa. Seu centro histórico é hoje um patrimônio mundial da humanidade, com construções que datam do século XVII a XIX. A arquitetura barroca e as ruas de paralelepípedo guardam o passado de uma cidade que já foi o maior porto de entrada de africanos escravizados no Brasil. A herança africana é a base da nossa cultura. Ela não está apenas nas práticas religiosas como o candomblé, mas também na música, na culinária e nas festas populares. A arte negra no Brasil é uma expressão viva da potência e da resistência do povo afro-brasileiro. Enraizada na história da escravidão e da luta contra o racismo, a arte negra desempenha um papel crucial na afirmação da identidade e na construção de narrativas que desafiam estereótipos. O Pelourinho, localizado no centro histórico de Salvador, é um dos mais famosos e emblemáticos bairros da cidade. Considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco desde 1985, foi um dos importantes cenários da escravidão. Suas ruas de paralelepípedos, formadas por casarões coloniais coloridos e um conjunto arquitetônico que remonta ao século XVII, guarda em sua memória a crueldade sofrida por inúmeros negros escravizados. Seu nome faz referência a uma coluna de pedra, que foi um dos principais palcos do período colonial, utilizado para castigar publicamente os escravizados e criminosos, os quais eram submetidos à humilhação e desonra pública. Hoje, o Pelourinho marca a ressignificação. O que outrora era um símbolo de dor, transformou-se em símbolo de resistência e preservação da herança afro-brasileira. Sendo um dos importantes centros culturais, onde tradições são celebradas, o bairro é palco de manifestações culturais diversas, como rodas de capoeira, ensaios de blocos afros como o Olodum, shows de samba e apresentações de música e dança. É uma área rica em museus, igrejas, teatros e, principalmente, ancestralidade, atraindo olhares e corações de todo o mundo. A economia do Centro Histórico de Salvador é amplamente baseada no turismo cultural, no comércio de artesanato, na gastronomia e em atividades artísticas, atraindo turistas nacionais e internacionais interessados em sua rica história e forte ligação com a cultura afro-brasileira. Contudo, hoje em dia vemos que a economia foi construída sobre um sistema de exploração e desigualdade que remonta à escravidão. A substituição da mão de obra escrava por trabalho assalariado não extinguiu as profundas disparidades econômicas e sociais. De acordo com o sociólogo Max Weber, o capitalismo moderno emergiu em sociedades onde a racionalização das práticas econômicas era central. No entanto, no Brasil, essa racionalidade foi distorcida por uma herança de desigualdade e exclusão social, resultante da transição da mão de obra escrava para o trabalho assalariado, evidenciando a dificuldade de alcançar um capitalismo baseado em igualdade de oportunidades e na representação adequada dos grupos marginalizados, como os afro-brasileiros. Por sua vez, Ração defende que a legitimidade do governo se baseia no consentimento dos governados e na proteção dos direitos individuais. No caso de Salvador, a exclusão histórica de afro-brasileiros nas esferas políticas e econômicas representa uma falha neste contrato social, perpetuando desigualdades que dificultam a construção de uma sociedade verdadeiramente justa e igualitária. É nesse contexto que o artigo 3º do Estatuto da Igualdade Racial se torna crucial. Ele estabelece que é dever do Estado promover políticas públicas que assegurem a igualdade de oportunidades e valorizem nossa diversidade cultural. Isso significa que não basta reconhecer a riqueza cultural afro-brasileira. É necessário implementar ações concretas que garantam acesso igualitário à educação, ao mercado de trabalho e à participação política. Em Salvador, onde a cultura afro-brasileira é vibrante e essencial para a nossa identidade, o Estatuto nos chama a atenção. Precisamos garantir que as vozes da população negra não apenas sejam ouvidas, mas também tenham espaço nas decisões que moldam o nosso futuro.
O fortalecimento das políticas públicas voltadas para a população negra é fundamental para reverter séculos de exclusão e construir um ambiente onde todos possam prosperar. Assim, ao celebrarmos a potência negra na música, na arte e na literatura, também devemos nos comprometer com a luta pela igualdade e pela justiça social. O Estatuto da Igualdade Racial é um passo importante nessa direção, mas a sua eficácia depende da nossa vontade coletiva de transformar essa legislação em realidade. De acordo com seu conceito, a literatura trata-se de uma manifestação, sendo essa uma forma de expressão artística que é composta por um conjunto de palavras que são utilizadas na construção de histórias que aderem à função social escolhida pelo autor. Fazendo parte dessa manifestação, a literatura negra é mais específica, restringindo-se a obras literárias no qual o sujeito da escrita é o próprio negro. Logo, buscando compreender um pouco sobre a arte negra e como ela está inserida no cotidiano de muitos baianos, fomos até o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, conhecido pela passagem de grandes nomes da literatura negra, como a palestrante, escritora e professora da Universidade Federal da Bahia, Bárbara Carini, autora da obra Intelectual Diferentona, e o professor e escritor Wesley Correa, autor da obra Laboratório de Certezas, à procura de jovens que utilizam da arte para expressar seus sentimentos, lutas e direitos, como símbolo da representatividade negra. Para a gente conhecer um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, a gente vai fazer uma sequência de perguntas, certo? Iniciando, quais foram as influências ou experiências iniciais que despertaram seu interesse pela escrita e literatura? Bom, eu conheci a poesia quando eu estava lá pro quarto ano, quando minha professora professora de português, estava passando um trabalho sobre isso, só que ela apresentou só focando na estrutura, falando sobre rima. Então minha primeira poesia, ela se chamava Zoológico, era um bagulho bem tosco assim, só focando nas rimas. E conforme eu fui crescendo, eu ganhei um livro de poesia. Ganhei dois folhetins de poesia. Uma das autoras era Flor Bela Espanca, é uma autora portuguesa, se eu não me engano. E foi aí que eu comecei a entender o que era realmente poesia. E aí eu comecei a me interessar, comecei a escrever sobre e tudo mais. Acho que a base veio daí. Certo, dando continuidade, quais temas ou questões você procura explorar nas suas obras e como você espera que esses temas ressoem com seus leitores? Eu tenho dois tipos de poesia que eu escrevo assim, que é poesias que eu escrevo porque eu considero uma questão de necessidade, onde eu falo de questões raciais, de preconceito, e tem as poesias que eu quero escrever, entendeu? Que são poesias que eu falo sobre bobagens, sutilidades, coisas que eu gosto, falando de sentimentalismo, que são importantes também, mas tipo, são as que eu escrevo porque eu sinto uma necessidade pessoal, e tem as poesias que eu escrevo por uma necessidade mais social. A literatura negra desempenha um papel essencial na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ela não só documenta a realidade e a luta da população negra, mas também oferece novas perspectivas e modelos de representatividade. Exemplos como Jadson e os demais jovens negros da nossa sociedade utilizam da arte como a literatura como uma forma de representar as suas perspectivas sobre o modelo sociocultural. Odeio aquilo que escrevo, mas escrevo porque preciso alcançar seu coração antes do meu ser alcançado por tiros. Não sei se entende a razão, mas deve entender o motivo. Escrevo sobre irmãos mortos, entende a dor que estou sentindo? Queria ser mais fútil, escrever minhas bobagens, falar que eu amo minha namorada porque eu sou louco por ela, mas não posso viver meu romance plenamente com tanto sangue colorindo as paisagens da favela. É chato, sabe? É triste. Queria ser como Gabi, mas tenho que calar tantos Euclides, lembrar de Martin Luther King. Não posso falar besteira? Dizer que quero e morro de amor? Com Vênus eu esqueço meu tempo, mas não posso esquecer minha cor. Não posso me futilizar enquanto vejo escorrer o icor e os doces de chumbo pintarem vermelho no ar uma chuva de pétalas de flor. Ao continuar a nossa busca por jovens artistas negros, encontramos a Isabel, diretora-geral do Projeto Musicando. Projeto este que ajuda vários jovens a despertar o talento e a paixão pela música. Iniciando, como é ser uma mulher preta na música? Bom, ser uma mulher preta, acho que por si só já é algo muito difícil, né, em qualquer âmbito que você queira, porque no final das contas, nosso leque de oportunidades ele é sempre muito mais reduzido, né, do que de outras pessoas. Então, no ramo artístico, por exemplo, é muito comum da gente chegar com as nossas habilidades, com tudo que a gente é, né, e muitas vezes a gente se sente assim apagado, a gente se sente excluído, porque as pessoas olham pra gente e não enxergam a cara das pessoas que eles querem ver, né, que eles querem exibir, que eles querem. A sociedade, ela quer mostrar como alguém talentoso, então acho que esse ponto é o aspecto mais difícil de ser um artista negro, principalmente no Brasil. Dando continuidade para você, qual seria a importância dos exemplos de pessoas negras na música? Eu acho que a representatividade ela é algo essencial, principalmente para a vida de quem é artista, porque eu acho que é muito bom a gente poder se enxergar nesses espaços, né? Nos espaços de visibilidade, nos espaços de liderança, nos espaços de poder.
Então, quando a gente vê um artista, um cantor que é negro, a gente consegue perceber que a gente tem capacidade de chegar nesses lugares, de alcançar esses patamares, né? Mas nem sempre isso acontece, e a gente sabe que existem muitas barreiras, principalmente quando a gente é negro, mas é muito bom, acho que é muito reconfortante você saber que, mesmo não sendo fácil, mesmo a gente sabendo que existem barreiras para isso, a gente tem o poder de alcançar esses espaços. Ao longo deste documentário, mergulhamos nas profundezas da cultura negra. Analisamos a sua identidade e historicidade, vimos que a arte, a literatura e a música revelam a alma do seu povo. E assim, chegamos à conclusão. Salvador é reflexo de uma potência negra que resiste, celebra e transforma. Uma cidade onde a baianidade, com toda a sua mistura única de influências africanas, pulsa em cada canto, em cada sorriso, em cada batuque. Esses são os ecos da resistência, a voz da alma negra, a herança do povo brasileiro.